Graça e paz a todos, uma boa noite. É uma alegria estar falando com o pessoal da equipe Explosão. Mais uma live aí da equipe e nós tivemos a honra de ser convidados para participar junto com vocês, trazendo uma palavra do Senhor para o coração de vocês. Deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Oséias da Andréia. E eu sou a Andréia do Oséias. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Nós somos aqui de São Paulo, estamos a alguns quilômetros da maioria do pessoal da equipe aí, que está agora no interior, mas nós continuamos sempre recebendo notícias, recebendo informações, e quando podemos, quando temos encontro aqui em São Paulo, nós tentamos também participar e assim poder ajudar de alguma forma aquilo que Deus tem feito na vida dos casais. É muito bom estar com vocês, é um grande privilégio, um grande prazer, e eu espero que esse tempo que nós estivermos juntos, seja um tempo de crescimento, um tempo de reflexão e um tempo de adoração a Deus em nome de Jesus. Antes de começarmos a propriamente falar do texto bíblico, a Andréia estará orando, pedindo a orientação de Deus nesse tempo que estaremos juntos, que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar e nos direcionar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por este dia, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu, ó Deus. Te peço, ó Deus, por esta noite, ó Deus, por essa live, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Sei com a vida do Oséias, ó Deus, que ele possa ser um instrumento usado por Ti, Senhor. Sei com as pessoas que estão assistindo, ó Deus, que eles possam ter um encontro, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Chamados para viver as promessas de Deus. Na nossa linguagem evangélica, a gente sempre usa esse tipo de termo, né, que nós somos chamados para viver o bem do Senhor, chamados para viver as promessas de Deus. E aí, essa foi a palavra que o Senhor me direcionou a refletir um pouco com você nesta noite, nessa segunda-feira. E quando eu penso em chamado para viver as promessas do Senhor, me vem à cabeça alguns personagens. A gente podia citar vários da Bíblia que tiveram um chamado para viver as promessas de Deus. Mas como o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta, nós que vivemos a graça de Deus somos nação eleita, geração eleita, povo adquirido. Então nós também fomos chamados para viver as promessas de Deus. O que acontece é que muitas vezes as nossas atitudes, a nossa forma de viver, separa a gente das promessas de Deus. A gente fica longe daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, nessa noite, eu queria refletir um pouco com você, trazendo à luz a experiência do pai da fé, de Abraão. Nesse momento, ainda Abrão. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e depois nós leremos no capítulo 13, do verso 14 até o verso 18. Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 9, e depois o capítulo 13, do 14 até o 18. E nós vamos tentar entender o que nós precisamos. Qual é o chamado que Deus tem para que a gente possa viver as promessas? Sabemos que na palavra de Deus tem promessas e muitas promessas que são destinadas aos seus servos. Mas como viver essas promessas? Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo estranho para nós, que é esse tempo de pandemia, de incerteza, de insegurança. Tudo isso a gente está vivendo e às vezes essas coisas vão tirando de nós o foco das promessas de Deus. A gente acaba esquecendo por algum momento que Deus
tem promessas para as nossas vidas. A gente esquece que Deus tem muito prometido na sua palavra e essas promessas estão direcionadas a nós. E aí eu quero ler com você, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você serão benditos todos os povos da terra. Partiu Abrão, como lhes ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. E agora nós vamos no versículo 14 do capítulo 13. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Então veja, chamados para viver as promessas de Deus. Todos nós fomos chamados para viver as promessas de Deus. Todos nós estamos incluídos, desde que cremos no sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós estamos habilitados para assim viver as promessas de Deus. Porém, algo que é muito importante é entender que viver as promessas de Deus não é de qualquer jeito. Ninguém pode viver as promessas de Deus de qualquer maneira. Para viver as promessas de Deus, nós precisamos nos comportar da maneira que Deus quer que nós nos comportemos. Isso é muito importante, porque assim cai por terra o entendimento de que Deus tem que fazer do meu jeito. Deus tem que obedecer à minha vontade. Não. A palavra diz completamente o contrário. A palavra diz que Ele é Deus, Ele é soberano e nós somos servos. Então, partindo desse pressuposto, Deus, na sua grandeza, na sua soberania, escolheu este homem, Abrão, para viver as suas promessas. Mas quando Deus chama Abrão, e aí eu quero abrir um pouco esse chamado, até provavelmente no seu texto, na sua Bíblia, você vai ter aí como o chamado de Abrão, no título aí do seu texto. E eu quero dizer que, de acordo com o que eu entendo, eu creio que foram os chamados de Abrão. Porque o chamado de Abrão, ele se desdobra em algumas partes e eu vejo que essas partes são igualmente necessárias para que eu e você possamos hoje, tanto tempo depois,
viver as promessas de Deus. Então veja, Deus, quando chama Abrão, ele chama, em primeiro lugar, Abrão a sair da sua zona de conforto. Está aí um grande problema, está aí uma grande dificuldade. Porque não tem nada melhor para o ser humano como a comodidade, como aquilo que já está funcionando, como aquilo que já está andando sozinho. Não tem nada melhor para o ser humano. O ser humano gosta do comodismo, ele gosta daquilo que se repete. Por quê? Porque isso não demanda muita energia. É meio que viver um dia de cada vez as mesmas coisas. Mas o chamado de Deus para Abraão, em primeiro lugar, vai ser um chamado para sair daquela situação. Veja, Abrão, ele era filho de uma pessoa respeitada, de tal forma que a sua família tinha muitas posses. Ele era alguém muito importante naquela comunidade que ele vivia em Ur dos Caldeus. A sua família era uma família importante. Ali ele tinha de tudo. Nós vamos ver no texto bíblico que Abrão tinha servos, servas, tinha comprado escravos, tinha rebanho, tinha tudo. Tudo que ele podia pensar e imaginar, ele tinha ali. Ele estava confortavelmente instalado no meio do seu povo, no meio da sua terra, no meio da sua família, da sua gente, onde ele possivelmente substituiria o seu pai. Mas o chamado de Deus foi, olha, sai da sua zona de conforto. Então eu vejo que o primeiro passo para nos habilitar a viver as promessas de Deus é deixar de lado a nossa zona de conforto. Sabe, muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para nós porque a gente não quer se mexer. A gente não quer mudar os nossos hábitos, a gente não quer mudar a nossa forma de ver e de viver a vida, de ver e de viver as coisas de Deus. Ah, eu aprendi assim, eu vou viver assim. Não. As coisas de Deus devem ser vividas de acordo com a vontade de Deus. Então, esse chamado de Deus para Abrão foi, olha, vamos primeiro sair dessa zona de conforto. Primeiro sair dessa região onde você está bem instalado. Você vai viver experiências novas. E assim você vai chegar e alcançar as promessas de Deus. Então, ele começa o chamado dizendo, olha, você vai sair do seu conforto. Você vai sair da mesmice. Você vai sair daquilo que é igual. Você está sendo chamado para dar um passo no escuro. É muito difícil a gente mensurar isso, porque dar um passo no escuro não é para qualquer um. Dar um passo no escuro tem que ser mais ou menos, eu me recordo aqui do chamado de Mateus, né? Lá em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus vai chegar numa coletoria de impostos. Imagine a vida boa que Mateus tinha. Ele era um camarada que cobrava imposto, um funcionário, um alto funcionário, posso dizer assim, do governo romano, responsável por grande parte dos impostos que eram repassados ao império, tinha uma condição muito privilegiada. E o Senhor chega naquela condição privilegiada, naquele momento de tranquilidade na vida de Mateus e fala, olha, larga tudo e me segue. Então, para estar apto a viver as promessas de Deus, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos ouvir a voz do Mestre que diz, deixe tudo e me siga. Isso é de suma importância, meus queridos, porque quando nós colocamos as nossas verdades e as nossas vontades como superiores às verdades e às vontades de Deus, nós não alcançamos as suas promessas. E aí nós vivemos levantando para cair. Levanta hoje, cai amanhã. E aí, depois de amanhã, levanta um pouquinho e cai de novo. Por quê? Porque as minhas verdades, as minhas palavras, tomam o lugar das verdades e da palavra de Deus.
Então, se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa zona de conforto. Nós precisamos fazer diferente daquilo que temos feito. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos dar um passo no escuro, desde que formos chamados pelo Senhor. E é assim que nós vamos começar a nos habilitar a viver as promessas de Deus. Mas não para por aí. Imagina Abrão olhando em volta e pensando, puxa, eu vou deixar todo esse conforto, eu vou deixar tudo que eu tenho, eu vou deixar toda a vida que eu construí até agora e vou começar de novo em um lugar que eu não sei, vou para um lugar que eu não sei para onde é, não sei em que direção é. O chamado foi, comece a caminhar. Às vezes o chamado de Deus para nós começa assim. Deus diz, comece a caminhar. É uma questão de fé. Ou damos o primeiro passo e seguimos, ou nos isolamos, nos agarramos na nossa zona de conforto e vamos viver à margem da promessa de Deus. E não é esse o desejo do Senhor para as nossas vidas. O desejo do Senhor é para que nós continuemos andando em direção às suas promessas. Então, imagina só, Abraão tinha uma vida muito tranquila, mas Deus o desafiou a andar na contramão daquele sistema todo. Porque todas as pessoas que viviam em Ur e em Canaã também, que é o lugar para onde ele vai posteriormente, todas as pessoas em toda aquela região, eles se protegiam pelas suas famílias. Então eles viviam juntos, todos os povos viviam juntos e ali se desenvolviam e ali tocavam o seu dia a dia sem muito contato com os outros. Por quê? Porque ir para o outro lado ou ir para outros povos era extremamente arriscado. Era extremamente arriscado, porque você não sabia como seria tratado, não sabia quais seriam as condições que você teria. Então era muito difícil. A partir do momento em que Abrão se vê nessa condição de sair, ele é desafiado a continuar caminhando e andar na contramão, fazer aquilo que ninguém está fazendo. Esse momento que a gente está vivendo é muito oportuno. Se você ligar a televisão, se você for para as notícias da internet, ou se você comprar o jornal, sei lá, ouvir o rádio, você vai ver que o caminho natural é medo, preocupação, decepção, desesperança, tudo isso. Por quê? Porque não há saída. Nós ouvimos os governantes estão, cada um fala uma coisa, completamente perdidos. Nós ouvimos as autoridades médicas de igual maneira. Um defende uma saída, outro defende a outra. Então, e as pessoas ficam nesse meio sem saber muito bem o que fazer, e aí começam a vir todos os sentimentos que vêm nos amedrontar. A gente começa a pensar, e agora? Como é que vai ser amanhã? E se isso chegar até a minha casa? E se isso chegar até a minha família? O que eu vou fazer? Se isso chegar até mim? O que eu vou fazer? Então, a primeira opção de todas as pessoas é se esconder, e lamentar, e chorar, e se desesperar. Mas o chamado de Deus é para que nós vivamos as promessas de Deus. E o chamado dele é viva na contramão daquilo que é o comum. E o chamado de Deus para nós é viva na contramão. Faça como fez Abrão. Ande na contramão. Ande na contramão. Comece a fazer aquilo que ninguém faz, porque você tem um Deus que é todo poderoso e pode transformar todas as coisas num piscar de olhos, se essa for a vontade dele. Então, quando Deus chama Abrão, ele faz essa proposta para que Abrão faça diferente, para que ele viva na contramão de todo aquele sistema, para que ele ande na contramão de todas as coisas. Olha, abandone a sua terra, faça o que ninguém faz e vai para uma terra que você não conhece, porque eu tenho promessa para você. Talvez a sua, a minha promessa hoje seja
Viva de acordo com aquilo que Deus quer. Viva de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado. Não dê ouvidos a notícias. Não dê ouvidos a coisas que vêm te amedrontar, que vêm te decepcionar, que vêm te trazer ansiedade, pânico, pavor. Não! Deixa isso de lado. Embora todo mundo esteja fazendo isso, todo mundo esteja vendo isso, mas você faça diferente. Eu lembro do texto do Salmo 91, quando diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esse texto é muito emblemático quando nós pensamos no chamado de Deus. Porque se nós formos calcular, esse texto vai citar 11.001 pessoas. Porque são 10.000 de um lado, 1.000 de outro e aquele que permanece em pé. E dessas 11.001 pessoas, apenas uma permanecerá em pé. 10.000 cairão e 1.000 também cairão. O Senhor tem chamado os seus filhos para ser aquele que permanece de pé. Então, não se decepcione como as pessoas estão se decepcionando. Não caia com 1.000, nem com 10.000, mas mantenha-se em pé. Ande na contramão de todo esse sistema. Ande na contramão de tudo aquilo que o mundo está falando. E saiba que o seu Redentor vive. Saiba que o Senhor tem coisas importantes para você. O seu Redentor tem promessas preparadas para você. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer: porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem firmes. Que você possa permanecer firme nas promessas de Deus, fazendo diferente. Que você possa fazer diferente, andar na contramão de todo o sistema, mas crendo que o Senhor Jesus, Ele está na nossa frente e Ele nos chama para viver as suas promessas. Além dessas coisas que nós estamos falando aqui, Abrão foi chamado também para ser um exemplo. E aí assim, pessoal, quando Deus nos chama, quando Ele nos promete, quando Ele tem preparado coisas para nós, não é simplesmente para que a gente viva bem, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E em tudo aquilo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus, quando Ele nos chama para viver as suas promessas, assim como foi com Abrão, foi para que nós sejamos exemplo. Abrão foi chamado para ser exemplo. Ele foi chamado para fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Nós somos chamados para fazer aquilo que Jesus faria, em todas as situações. Não é fácil, não é fácil, não é simples, mas é necessário. Nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos ser exemplo para as pessoas. Aliás, as pessoas estão sempre olhando para nós. As pessoas estão olhando para a nossa forma de lidar com as dificuldades. As pessoas estão olhando para a nossa forma de tratar os outros. As pessoas estão olhando para a nossa forma de viver em família, de viver em comunidade, de viver a fé cristã, principalmente nesse momento. As pessoas estão olhando. Eu tenho dito que o mundo está gritando por socorro. O mundo está necessitando de socorro, está gritando por uma palavra. O mundo está gritando por um refrigério. E nós temos a palavra da verdade, nós temos o evangelho, nós temos as boas novas de salvação. E o Senhor nos chama para ser exemplo. Exemplo no falar, exemplo no caminhar, exemplo no proceder. O Senhor disse a Abrão: olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você será o exemplo. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, você pode sim ser exemplo nas mãos do Senhor. Você pode ser exemplo para as pessoas que te cercam, para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos. Você pode ser exemplo para toda a sua comunidade, desde que você entenda o chamado de Deus. Desde que você entenda que o Senhor te chamou para ser exemplo. Não se furte dessa verdade, desse chamado do Senhor.
lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós temos que estar atentos e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Pense aí, quantas oportunidades o Senhor te deu hoje de ser exemplo para alguém? Quantas oportunidades o Senhor te deu na última semana de ser exemplo para alguém? As oportunidades sempre aparecem, o Senhor sempre está nos dando essas oportunidades. Cabe a nós nos colocar nas mãos dele, entender o chamado e buscar a sua presença e assim se credenciar para viver as suas promessas. E por fim, além desses chamados que eu já mencionei, o Senhor chama Abraão também para crer nas promessas. Quando lemos as promessas do Senhor escritas na Bíblia, nós invariavelmente achamos lindo, é tudo muito forte para nós quando lemos, mas de acharmos bonito a crermos vai uma distância grande. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou. Imagine, 75 anos. Deus o chama e fala assim, olha, você vai para um lugar diferente, você vai sair da sua zona de conforto, você vai viver uma vida que ninguém quer viver, mas eu tenho uma promessa para você. E Abraão imediatamente largou tudo aquilo e creu na promessa do Senhor. Crer nas promessas do Senhor vão além de ficar buscando a razão para a promessa, mas é caminhar por fé, é andar por fé, é saber que Deus está acima de todas as coisas e se Ele prometeu, Ele irá cumprir. É conhecer e confiar naquele que fez a promessa. Sabe, às vezes a gente fala de Deus e aí Jesus Cristo fazia muito essa crítica aos fariseus, principalmente quando aqui esteve nessa terra. Jesus Cristo dizia, olha, vocês honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe. Os profetas vão falar isso também, principalmente Malaquias, vai abordar muito esse tema da falsidade na adoração. Talvez seja uma palavra muito forte, mas às vezes os servos de Deus, aqueles que se dizem servos de Deus, na prática agem da mesma forma. Eles acabam esquecendo que aquele que prometeu é Deus e as suas palavras não cairão. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão céus e terra, o Senhor Jesus falando, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. É esse o Deus que nos promete. É esse o Deus que tem promessas para mim e para você. Mas nós precisamos crer. Nós somos chamados para crer nas promessas de Deus. E crer antes de vê-las. Porque crer, a fé, é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vemos, conforme diz Hebreus. E isso o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para viver a fé nele, para viver a fé nas suas promessas. O Senhor tem grandes promessas na tua vida e na minha vida, mas nós precisamos crer e saber que aquele que prometeu é fiel e cumprirá as suas promessas. Em algum momento, nós veremos o cumprimento das promessas de Deus, se nós entendermos o chamado de Deus, estivermos dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus. O Senhor chamou Abraão para viver as promessas. Chamou para crer e para viver as promessas. A palavra do Senhor é verdadeira e se cumpre. Abraão foi ver o cumprimento dessa palavra muito tempo depois. Provavelmente você conhece a história e você sabe que aproximadamente 11 anos depois de sair, de ouvir a voz de Deus e sair da sua terra, ele, junto com a sua esposa, adiantou o cumprimento da promessa, ou o suposto cumprimento da promessa. Mas o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão foi realizado 25 anos depois. Abraão, com 100 anos, recebe o cumprimento da sua promessa.
o nascimento do seu filho Isaque. E a partir dele, o Senhor fez uma grande nação. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Eu não tenho outra palavra a dar a você do que essa. Te dizer que você foi chamado para viver as promessas de Deus. Na sua vida profissional, na sua vida particular, na sua família, no meio dos seus amigos, no seu ministério, você foi chamado para viver as promessas de Deus. Mas como eu disse no início, as promessas de Deus não são vividas de qualquer maneira. As promessas de Deus, elas são vividas de acordo com a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus quer que eu e você nos coloquemos, assim como Abraão, nas mãos dele, porque Deus quer cumprir as suas promessas em nós. No cumprimento das suas promessas, o Senhor muda o nome de Abraão e coloca o seu nome para Abraão. Talvez você queira ser reconhecido de outra maneira. O Senhor pode fazer isso na sua vida. O Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode mudar a história do seu casamento, a história dos seus filhos. Ele pode mudar a história da sua vida. Talvez você se veja incapaz de voltar. Às vezes você sabe que tem um ministério, você sabe que tem um chamado de Deus na sua vida, mas as circunstâncias te afastaram do Senhor e você não consegue voltar. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para viver as suas promessas. O Senhor tem promessas na sua vida e Ele quer cumprir as suas promessas. Basta que você se dobre diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor e viva o chamado do Senhor de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano e nós somos sujeitos à vontade dEle. Posso garantir a você que a partir do momento que você se colocar na direção de Deus, o Senhor vai te levantar para a glória do nome dEle. O Senhor vai te restaurar para a glória do nome dEle. E o Senhor vai te exaltar para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua vida. Nós estamos encerrando a nossa participação, dizendo mais uma vez que você pode sim levantar a cabeça e viver de acordo com a vontade do Senhor, porque o Senhor tem promessas para você. Quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor te ajude a compreender e aceitar o chamado que Ele tem para a sua vida. Todos os chamados que Ele tem para a sua vida. Porque ao final deles, o Senhor tem grandes promessas para você. Vamos orar ao Senhor. Deus de todo amor, nós te exaltamos, ó Pai. Glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado, Senhor, e nos sustentado com a Tua misericórdia e com a Tua provisão. Nós te adoramos, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos espalhados por tantos lugares, ó Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, pela vida das suas famílias, pela vida das suas igrejas, ó Pai, pela vida dos seus pastores. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, os direcione a cada dia em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, pela equipe Explosão. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas que amam famílias, ó Deus, pessoas que querem cumprir o seu chamado, Pai, de forma excelente. Te louvamos, ó Deus, por toda a liderança da equipe, pelo pastor Geraldo, a pastora Eliana, pelo pastor Davi, Senhor, a pastora Ana Keila, todos aqueles que fazem parte da liderança, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, Senhor, os encha do Teu Espírito Santo e de vigor, ó Pai, para que eles possam tocar a Tua obra, Senhor, sempre com alegria e com dedicação. Peço a Ti, Senhor, pela vida de todos aqueles que nos ouviram, que nesse momento, que o Senhor toque
com o seu Espírito Santo. Que o teu Espírito, ó Pai, possa os encaminhar a ouvir a tua voz, Pai, a entender qual é o chamado do Senhor e que eles possam corajosamente se colocar à tua disposição e assim ser usados pelo Senhor para viver as tuas promessas, para ser exemplo, Pai, para te adorar e celebrar o teu nome. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi uma grande alegria estar com vocês, relembrar um pouquinho do pessoal da equipe. Poderia falar algumas coisas, né, do encontro, assim, de alguns encontros, de algumas experiências que nós tivemos, mas vamos deixar para um outro dia. No outro dia a gente fala um pouco mais sobre experiências e testemunhos do encontro. Esperamos, quando tiver encontro aqui em São Paulo, esperamos estar juntos com vocês, ajudando de alguma forma aí, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço especial, pastor Geraldo, pastor Eliana, pastor Davi, a pastora Ana Keila, as crianças todas, né? Aqueles que não vamos lembrar o nome aqui, mas que fazem parte dessa equipe. Nós temos aqui em São Paulo também o pastor Toninho, a pastora Priscila, o pastor Jonathan, a pastora Priscila. Então é um grande privilégio poder relembrar, e a gente vai falando, vai lembrando tantas coisas boas que nós vivemos juntos e pedimos a Deus para que a gente tenha novas oportunidades. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que essa palavra possa trazer um encorajamento no teu coração e que você possa aproveitar bem as oportunidades, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e boa noite.